Agradeço o convite que me foi feito por essa casa. O meu nome é Franklin Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, sou titular da 3ª Promotoria de Violência Doméstica, e eu comecei dizendo para a entrevista que eu dei ainda há pouco, dizendo que, infelizmente, nós temos cerca de 12 mil processos de violência doméstica. E desses 12 mil, nós temos atualmente só 3 promotores para trabalhar com esses 12 mil processos. Evidentemente que nós tentamos fazer o melhor possível na questão do combate à violência doméstica. E o mais importante vir aqui nessa instituição de ensino é dizer para vocês que apenas 10% da violência que as mulheres sofrem é denunciada. Nosso objetivo aqui, tanto meu como o Ministério Público, quanto as nossas queridas delegadas da Polícia Civil, é tentar conscientizar você que está nos ouvindo agora, no sentido de que você possa fazer a denúncia do que eventualmente você vem sofrendo no que se refere à violência doméstica. Então, por favor, eu vou passar aqui, vou vir para cá, e assim a gente começa a nossa explanação aqui. Vamos passar o primeiro slide, por gentileza. Eu queria falar um pouquinho da entidade familiar. Quero dizer para vocês que, independente da pessoa ser casada, da capacidade matrimonial dela, dos impedimentos e das obrigações, a Lei Maria da Penha se aplica aos casados e não casados, aos namorados e concubinos, aqueles apenas que têm união estável, aqueles que apenas têm uma relação temporária, desde que sofram algum tipo de violência doméstica. Então, passando aqui, pode passar o slide. Nós pensamos que muita gente tem a ideia equivocada de que eu preciso estar casado ou estar no regime de união estável para sofrer uma violência doméstica. Essa união estável, cujo requisito é a durabilidade, publicidade, continuidade, uma união do homem e da mulher, e ausência de impedimento, não vale para efeito de violência doméstica esses requisitos. O que eu quero dizer para vocês é que não há necessidade para que a mulher sofra uma violência doméstica do requisito, por exemplo, da durabilidade, nem a questão da publicidade. Se eu estou tendo um relacionamento de namoro, ainda que há pouco tempo, com um homem, e eu sofro uma violência doméstica, eu posso sim ser beneficiada pela Lei Maria da Penha. Então vamos passando aqui. Então, a questão do concubino, que é a relação do homem com a mulher e com as outras, com quem ele tem um relacionamento extraconjugal, qualquer uma das 3 que está representada aqui, se sofrer violência doméstica, ela será albergada e protegida pela Lei Maria da Penha. Como também aquele homem que tem uma união que a gente chama de monoparental. Eu quero dizer para vocês que, embora a Lei Maria da Penha tenha um caráter predominantemente criminal, ela também tem aspectos civis. Então existem muitas mulheres que vão lá denunciar o seu companheiro, que, se comprovarem a existência da sociedade de fato, é cabível então essa dissolução da unidade familiar, com a separação dos bens. É bem verdade que nós hoje não fazemos mais a divisão dos bens, não se estabelece mais no juízo de violência doméstica a questão da guarda, mas eu quero dizer, viu, doutora, que eu respondi na violência, antes de ser titular, numa época em que a violência doméstica, ela cuidava inclusive da partilha de bens, da guarda.
E já para vocês que estão me ouvindo, já ficando bem claro que, muito embora o promotor de justiça possa pedir e o juiz possa conceder, desde uma separação de corpos até eventualmente uma guarda provisória em favor da mulher, ou mesmo uma pensão alimentícia, isso principalmente vai ser decidido no âmbito das medidas protetivas. Se você, mulher, sofre a violência, num primeiro momento nós vamos ser atendidos pela polícia e depois pela justiça, mas você necessariamente terá que entrar com uma ação no juízo civil para questionar divisão de bens, guarda, pensão alimentícia. Já para pavimentar a nossa extensão da nossa Lei Maria da Penha. Vamos passando então. Eu queria dizer para vocês que nós temos o problema da violência na família homoafetiva e também temos o problema da violência no namoro e no noivado. Vamos logo deixar bem claro que eu tenho uma decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado que abrange as relações homoafetivas, cujo preceito implica numa violência doméstica. Me explico. Nós podemos citar aqui o caso da Guilhermina. A Guilhermina, para quem não sabe, é uma transgênero que vivia em união estável com um homem. E a Guilhermina, ela é biologicamente homem, mas ela é um transgênero. E ela sofreu violência desse rapaz e ela procurou a justiça. E houve uma decisão no sentido de que ela fosse abrangida, protegida pela lei Maria da Penha. Muitos aqui podem não concordar, e eu quero dizer que eu, como promotor, apenas tenho que cumprir a lei, mas o fato é que se um homem bate, se um homem agride, se um homem pratica violência sexual contra um transgênero, esse transgênero pode recorrer, fazer uma ocorrência na polícia, fazer uma ocorrência, fazer a denúncia no Ministério Público, e nós necessariamente teremos que dar essa assistência para esse transgênero. Ora, o ideal seria que eles tivessem uma lei própria, mas enquanto eles não tiverem essa lei, eles vão ser atendidos pela lei de violência doméstica. Isso vai implicar de que será oferecida uma denúncia contra o homem agressor e também vai implicar de que essa pessoa que foi agredida vai ser beneficiada pelas medidas protetivas. Quero dizer para vocês que há muito tempo atrás, já faz algum tempo, não vou dizer tanto assim, para não revelar a minha idade, mas nós fizemos um júri em que a mulher estava sendo acusada de matar a sua companheira. Era uma mulher mais velha, que tinha um relacionamento homoafetivo com uma mais nova, então ela foi assassinada porque essa mais nova teria arranjado uma outra mulher. E nesse júri ela foi condenada com base na Lei Maria da Penha. Então já muito está pacificado que essa família homoafetiva, em que mulher tem uma relação de afeto com mulher e agride a sua companheira, ou um homem que agride um transgênero, nessa situação de violência doméstica, ele vai ser abrangido pela Lei Maria da Penha. Contudo, esclareço para vocês, pergunta de prova da OAB, de que se esse transgênero sofre uma violência que não seja violência doméstica, ele não será albergado pela Lei Maria da Penha. Exemplo, nós tivemos um caso que um travesti foi agredido na DOCA de Souza Franco. Neste caso, em que algumas pessoas agrediram o travesti, é uma violência que não é doméstica, porque nós estamos falando
de violência doméstica quando falamos em união estável, casamento, namoro, noivado, e aí se fala em violência doméstica. Mas se uma pessoa pratica fora do âmbito doméstico uma agressão, como foi nesse caso desse travesti, ela não será albergada pela Lei Maria da Penha. Vamos rapidinho, que já estão, passa aí o nosso slide. Então, gente, violência doméstica é toda agressão baseada no gênero. E aí é uma relação em que a mulher está sendo subordinada por uma questão de gênero feminino, dirigida contra a mulher num determinado ambiente que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial. Quero deixar bem claro aqui que mulher aqui abrange a mulher, biologicamente falando, e abrange aquele que se declara como mulher. No caso, o transgênero, o travesti, o homossexual que se declara como mulher. Independentemente, segundo a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, já seguindo a decisão de outros tribunais, da cirurgia e da identificação dele. Basta que ele se declare como mulher. Passando. Então, esse convívio não precisa ser de longa duração para que a pessoa seja beneficiada. Basta que haja um convívio entre as pessoas de uma mesma família, né? Numa relação íntima de afeto. Então, o namoro, doutor Franklin, pode ser abrangido pela Lei Maria da Penha, sim. O noivado pode ser abrangido, o noivo agride a noiva, sim. E assim nós entendemos um pouco desse conceito da Lei Maria da Penha. Vamos passando aqui. E eu queria falar dessas formas de violência, rapidamente. Formas de violência da Lei Maria da Penha. Nós temos aqui a violência física relacionada com a lesão corporal leve, grave ou gravíssima, o homicídio. E aí vamos lá. Os homicídios que foram praticados contra a mulher antes da lei de feminicídio, eles são ainda chamados de homicídio. Nós fazemos ainda júri com homicídio. A partir da lei de feminicídio, que é o homem matar a mulher por conta de uma relação de afeto, eu chamo o homicídio contra a mulher de feminicídio. Deu para entender? Repetindo. Feminicídio, homem que mata a mulher numa relação de afeto. Homicídio, antes da lei do feminicídio, se chama homicídio. Então nós ainda temos o homicídio. Nós temos também o aborto. Nós temos também a lesão corporal de uma forma geral, sem distinção de qualquer natureza. Se o homem força a mulher a abortar, ele está praticando uma violência doméstica, se eles têm uma relação de afeto. Seja um namoro, obrigado meu amigo, seja um simples namoro, seja um noivado, seja um casamento, ou seja uma união estável. Passando rapidamente, a violência psicológica, que está caracterizada pela ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Então aí nós temos os crimes de ameaça, cárcere privado, violação de domicílio, entre outros. Então você, mulher, que está sendo ameaçada, o cara diz, olha, eu vou te matar. Não tem aqueles, doutora, que diz assim, se tu não ficar comigo, tu não fica com mais ninguém. Isso é violência doméstica. Você, minha amiga, que hoje eu tive um caso lá na promotoria que o cidadão deixava a mulher trancada para ir jogar bola. Se trata de um cárcere privado. E nós temos outras modalidades de constrangimento também legal. Passando rapidamente, pediria à direção aqui que desse um tempo só para eu terminar, pelo menos essa parte dos slides. Violência sexual, e aí eu queria falar um pouquinho, e aí caberia uma palestra só sobre esse novo crime, que é a questão da violência sexual, do novo crime de importunação sexual, divulgação de cena de estupro, imagem de nudez, sexo ou pornografia. Porque a violência sexual, ela vai desde
do agressor forçar a ofendida a manter uma relação sexual, uma conjunção carnal, um ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como também, agora depois da lei, e guardem bem essa lei, 13.718, de 24 de setembro de 2018, portanto faz um pouco tempo, criou agora a figura da importunação sexual. E o que é isso, minha amiga? Você que está me ouvindo aí. É o cidadão que no ônibus fica roçando em ti para satisfazer a lascívia própria. É o cidadão que, quando tu termina com ele, ele diz assim: olha, eu vou divulgar nossa cena de sexo na internet se tu não ficares comigo. Então, esse crime aqui, ele daria uma palestra. E nós vamos ter um seminário, viu, doutora? Já fica o convite sobre isso no ano de 2019. O Ministério Público está organizando um seminário só sobre essa questão desse novo crime. Passando, então, nós temos a violência patrimonial, né? Que é a retenção, subtração, destruição total, parcial de objetos pessoais, instrumentos de trabalho, documentos, bens e valores da mulher. Né? Então, nós temos muita situação do dano. E aí vamos deixar bem claro, meus alunos aí de direito penal, não se esqueçam que o dano simples é de ação penal privada. Para que o Ministério Público possa oferecer uma denúncia de um dano, o dano tem que ser qualificado por motivo egoístico. Então nós temos muita situação que o cidadão não se conforma mais com o relacionamento. O que ele faz? Ele quebra lá as coisas da mulher. E aí a gente tem pedido, inclusive, para que a polícia junte o laudo para poder comprovar. Vamos passando, então. Violência moral, também a calúnia, a difamação, a injúria e a denunciação caluniosa, 138, 139, 140 do Código Penal. Vale ressaltar que a polícia tem feito o trabalho dela nesse sentido. O nosso núcleo da Defensoria Pública tem entrado com as queixas. E esses homens que fazem essa agressão moral de injúria e difamação contra a mulher, porque existem várias situações. Ele te chama de vagabunda, é uma situação de injúria. Ele te acusa de estar tendo um relacionamento extraconjugal com o vizinho, é uma difamação. E ele pode também te acusar da prática de um crime, vai ser uma calúnia. Qualquer dessas situações, se você tem uma relação de afeto com ele, seja permanente ou seja temporária, você está sofrendo violência doméstica e você tem que denunciar. Passando. E aqui eu trouxe uma estatística, tá? Tipos de violência sofrida no ambiente doméstico. Reparem como a moral é 14%, a psicológica 24%, a sexual 7%. E a física 55%. Normalmente, a maior quantidade de violência que nós temos lá, processam 12 mil, que eu falei para vocês, 57%, 55% é lesão corporal, é agressão física, tá? Que vai desde a contravenção penal, do puxão de cabelo, do empurrão, até a violência física, propriamente dito, a lesão corporal, que, como eu disse, pode ser leve, grave ou gravíssimo. Passando. E aí, rapidamente, quem é o sujeito ativo? No caso é o homem. Mas pode ser a mulher? Pode. Se ela tiver uma relação de afeto com outra mulher, ela vai agredir aquela mulher. E ela vai ser o sujeito, ela pode ser denunciada. Hoje nós tivemos um caso. Veja a sua situação. Ela, com o cidadão, agrediram a outra. Ela também agrediu a outra com o cidadão. Ela tinha um relacionamento com o cidadão e brigou com a outra junto com ele. Ele segurou a namorada para que
a esposa batesse e ele depois também batesse. Nós temos uma situação que, para eu caracterizar a violência doméstica da mulher contra a mulher, tem que haver uma relação de afeto. Neste caso, ela responde pela violência doméstica apenas em concurso com ele, porque ele foi o agressor principal. Mas veja que nós temos também situações de mulheres que agridem mulheres. Nós tivemos já vários casos. Nós temos situações de homens que agridem transgêneros. Todos esses são casos de violência doméstica. Deve haver uma relação doméstica, familiar ou de intimidade com a ofendida e com o agressor. Eu posso ter a empregada doméstica como sujeito ativo? Posso. Se ela está lá numa relação de coabitação, acaba se envolvendo com o patrão, e o patrão, como nós já tivemos um caso lá, agrediu, porque ela resistiu aos encantos, à sedução do patrão, eu posso ter também violência doméstica. Vamos passando aí, já está terminando. E o nosso agressor, quem é? 65% é o companheiro. Mas eu tenho situações de 9% de namorado, tem 6% de pai, tem o enteado ou familiar, amigo e às vezes uma pessoa indeterminada. Por exemplo, olha a seguinte situação. Tinha um cidadão que ele recebia uma senhora na casa dele. Vinha do interior, ele recebia essa senhora. Um belo dia essa senhora trouxe a filha. E a filha ficou lá na casa deles. E ele foi, aproveitou a noite, foi lá e praticou violência doméstica contra a filha. É violência doméstica, mas o Dr. Franklin não tinha uma relação de afeto, mas existia ali uma relação de coabitação. Então prestem bem atenção. O pai que bate na filha, o namorado que bate na namorada, o tio que bate na sobrinha dentro do ambiente familiar, precisa bater, pode ameaçar, pode injuriar, não é isso? Tudo é violência doméstica. Passando, já vou terminar, está terminando. Sujeito passivo. Atenção. E aí é somente a mulher. E a mulher aqui é o sentido amplo do termo. Se eu me declaro como mulher, eu não preciso ter cirurgia de mudança de sexo, eu não preciso ter a identidade de transgênero, mas se eu me declaro como mulher, eu vou ser protegida. Alguns vão dizer isso é injusto, mas como eu digo, nós apenas temos que cumprir uma decisão do Tribunal de Justiça. Pode ter a empregada doméstica como sujeito passivo, mulher, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso de Maria da Penha. Tem um slide mais adiante, que não vamos ter tempo já, porque já me deram o cartão vermelho ali, que eu explico o seguinte, fim, olha, já está dando aqui. Vou terminar, prometo. Que me pergunta assim, mas doutor Franklin, como é que a gente vai saber, por exemplo, lá na vara de violência doméstica, quando é que o processo tem que ir para a criança e adolescente e tem que ir para o idoso? E não vai lá para a violência doméstica. Qual o critério? Vamos lá, o filho que ameaça a mãe. Muita situação, drogado, o cara não quer trabalhar, não quer estudar e está ainda mamando na teta da mãe, tamanho marmanjo de 30 e poucos anos. Tem. E ele ameaça a mãe, isso é violência doméstica, mas ela é idosa, mas vai para a violência doméstica. O cidadão que pratica o estupro de vulnerável contra uma menina, numa situação que não tem nada a ver com violência doméstica. Ele foi para uma festa, tinha uma menina lá, ele arrastou a menina lá para um local ermo e manteve relação sem o consentimento da menina. Ou com o consentimento, se ela for menor de 14 anos, alienada ou débil mental. Nesse caso, não tem violência doméstica nenhuma, não tem relação de namoro com ela. Então não tem por que ir para a violência doméstica. Não sei se vocês entendem. Mas, doutor Franklin, se ele fosse namorado dela e estuprasse ela,
Seria de violência doméstica? Seria de violência doméstica. Então, se ele não for, não é o caso. O caso da mulher que eu falei que bateu na outra, por conta da briga com o marido. Normalmente, se ela numa situação lá brigasse com a outra mulher e lesionasse a outra mulher, não teria nenhuma hipótese de violência doméstica. Pô, você fechou aqui? Não, abra aí, eu não terminei. Só para chegar até o finalzinho do slide. Então, é muito simples. Tem uma relação de afeto, tem uma relação de coabitação, temporária ou permanente, ela vai ser de violência doméstica. Bom, já me deram o cartão vermelho aqui. Eu queria agradecer. Depois vou dar a oportunidade para que as colegas também falem. Não é justo. E quero agradecer mais uma vez ao NAMA por essa oportunidade, tá? Vocês poderão fazer as perguntas que quiserem, eu estou aqui à disposição, tá? Depois que as doutoras falarem aqui, tá? Depois eu sento aqui e a gente responde todas as perguntas de vocês, tá bom? Grande abraço, obrigado.